Na aula de hoje, veremos juros simples e juros compostos. Vamos ver a definição de juros simples, a definição de juros compostos, como também alguns exemplos, e vamos comparar graficamente os juros simples com os juros compostos. Vamos começar hoje com um exemplo, já para visualizarmos melhor os juros simples. Suponha que você deposite $800 em um banco e remunere 5% de juros anuais. Suponha que o banco pague juros uma vez por ano no final do ano e que a cada ano você coloque os juros em um pote de biscoito para guardarem com segurança. Quanto você terá quantia original mais juros no final de 2 anos? E quanto você terá quantia original mais juros no final de T anos? Vamos para as contas. Como 5% de $8.000 é $400. É só multiplicarmos. Você receberá no final de cada ano $400 de juros. Assim, depois de 2 anos, você terá $800 no pote de biscoito. 400 mais 400, 18. 800, perdão. Levando um montante total de $8.800, que é os $800 de juros dos 2 anos juntos, mais os 8.000 que foi a quantia inicial. Na letra B, ele pergunta quanto vamos receber a quantia original mais juros no final de T anos. Então vamos usar uma fórmula. Como nós recebemos $400 de juros a cada ano, no final de T anos, o pote de biscoito vai conter 400 vezes T dólares. Como, por exemplo, aqui, no final de 2 anos, foi 400 vezes 2, 800. E assim o nosso montante total no final de T anos será 8.000, perdão, aqui teria outro zero, será 8.000 mais 400 T dólares, que é 8.000, que é o nosso montante inicial, que está aqui, mais 400 D, que será justamente o nosso juros, o quantidade de juros que teremos. E lembrando que o T vai ser o nosso ano. Então, vamos supor, no final de 3 anos, será 400 vezes 3, que é 1.200, mais 8.000, que dá 9.200. E assim por diante. No exemplo que vimos, a situação na qual os juros são pagos apenas sobre a quantia original é denominada juros simples. Para generalizar o exemplo acima, podemos substituir os $8.000 por qualquer quantia inicial P. Além disso, podemos substituir os juros anuais de 5% por qualquer taxa de juros anuais expressa em R, que também pode ser expressa por um número, em sua forma decimal em vez de porcentagem. Assim, juros de 5% corresponderiam a uma taxa de juros anuais R igual a 0,05. Para quem não se lembra, 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Se dividirmos 5 por 100, teremos a sua forma decimal, que é igual a 0,05. Vamos dar outro exemplo. Se tivermos um juros de 7%, para descobrirmos a nossa forma decimal, dividiremos o 7 por 100, que em sua forma decimal seria igual a 0,07. Voltando aqui para o texto. A cada ano,
o valor dos juros recebidos será R vezes P. R, a nossa taxa de juros anuais, que vai ser expressa em forma decimal, vezes P, que é a nossa quantia inicial, que no exemplo foi $8.000. Portanto, após T anos, o total de juros recebido será esse nosso produto. Será R, a taxa de juros anuais, vezes P, a nossa quantia inicial, vezes T, a quantidade de anos. E o montante total após T anos será P, o nosso montante, vezes esse nosso produto. Dos juros anuais, a taxa de juros anuais, a quantia inicial e a quantidade de tempo. Colocando P em evidência, temos o seguinte resultado. Se os juros forem pagos uma vez ao ano, há uma taxa anual de juros R sem juros pagos sobre os juros. Isso é muito importante, gente. Isso é justamente o que diferencia, vamos aqui dar um spoiler já do juros composto. Essa parte que eu deixei em negrito é justamente o que diferencia juros simples de juros compostos. Em juros simples, não temos juros pagos sobre os juros. Os juros é apenas do montante inicial. Então, após T anos, a quantia inicial P cresce para P vezes 1 mais RT, em que R é a nossa taxa de juros anual e T é a quantidade de tempo. Mas agora vocês me perguntam, Mateus, essa fórmula que nós vimos, nós descobrimos ela através do dólar. Ela vale para o real também? Vale. O raciocínio e as fórmulas servem tanto para o real, o euro, seja qual for a moeda. No livro, nós vimos em dólar porque o livro não é brasileiro. Esse livro, se não me engano, é americano. Então eles adotaram o exemplo dólar. Mas as fórmulas e o raciocínio servem para qualquer moeda. Só esse atentado. A expressão P vezes 1 mais RT é uma função linear de T. Supondo que a quantia inicial P e a taxa de juros R sejam fixos. Isso é bem importante também. Porque se variar, já não vai ser uma função linear. Assim, quando o dinheiro cresce com juros simples, originam-se naturalmente funções lineares. Teremos uma reta no nosso gráfico. E agora, vamos voltar nossa atenção para uma situação mais realística e que vemos muito mais no nosso mundo. É muito mais comum. Que são os juros compostos. Que agora, diferentemente dos juros simples, vamos ter juros pagos sobre os juros. Vamos para cá. Vamos novamente fazer com um exemplo semelhante, muito semelhante, afinal, ao exemplo anterior, para visualizarmos primeiro esse nosso conceito e depois vamos para a definição formal. Suponha que você deposite novamente nossa conta inicial, vai ser $8.000, em um banco e remunere 5% de juros anuais. Agora, suponha que o banco pague juros uma vez por ano, no final de cada ano, e que a cada ano os juros sejam depositados na conta bancária. Você me pergunta, Mateus, qual é a diferença desse exemplo para o outro? A nossa diferença está justamente nesse pontozinho que eu estou marcando, e a cada ano os juros são depositados na conta bancária. No exemplo anterior, o dinheiro, os nossos juros que recebíamos, era colocado num potinho de biscoito.
E aqui, os juros vão ficar na conta bancária. Ou seja, no final de cada ano, vamos ter na nossa conta os 8 mil dólares mais os juros. O que quer dizer que no outro ano, os nossos juros não vão ser de 8 mil dólares. Serão de 8 mil mais os juros. Vamos aqui, por exemplo, nas alternativas A, B e C para mostrarmos melhor. Quanto você terá no final de um ano? Quanto você terá no final de 2 anos? E aqui uma questão mais geral. Quanto você terá no final de T anos? Como 5% de 8 mil dólares é 400 dólares, você receberá no final do primeiro ano 400 dólares de juros. Assim, no final do primeiro ano, a sua conta bancária conterá 8.400 dólares. Aí você vai dizer, Matheus, é igual ao do exemplo anterior. No final de um ano eu teria a mesma quantidade. Sim, a taxa de juros foi a mesma. Então no primeiro ano não haverá diferença, sendo que a quantia inicial foi igual e a taxa de juros foi igual. Agora no segundo ano, como vamos ver na letra B, já teremos alguma diferença. No final do segundo ano, você receberá como juros 5% de 8.400 dólares. Lembram que eu disse? Já como nossa conta conterá 8.400, o nosso juro a partir do segundo ano serão justamente juros dessa dívida que nós temos na conta. Como agora nós teríamos 8.400, os juros vão ser calculados a partir desse valor e não mais de 8 mil. E 5% de 8.400 é igual a 420 dólares. Já notamos que há alguma diferença. O nosso juro agora é maior, pois a nossa quantia inicial é maior. Aqui nós estamos partindo de 8.400 e não de 8 mil. O que leva a um total de 8.820 dólares na conta bancária no final do segundo ano. No final do segundo ano, no exemplo de juros simples, nós tínhamos que o nosso montante seria de 8.800. Agora é 8.820. Já vemos alguma diferença. Agora vamos para a questão geral. Quanto teríamos em T anos? Observe que a cada ano o montante no banco aumenta por um fator 1,05. No final do primeiro ano, você terá 8 mil dólares vezes 1,05, que é igual a 8.400 dólares. Vocês podem fazer esse cálculo na calculadora para conferir se quiserem. No final de 2 anos, você terá o montante acima multiplicado por 1,05. Ou seja, esse nosso montante aqui, que já está multiplicado por 1,05, será multiplicado novamente por 1,05. E o que nós temos com isso? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Esse nosso montante será multiplicado novamente por 1,05. E nós sabemos que isso aqui é igual a 1,05 ao quadrado. É justamente o que vamos fazer aqui na fórmula. Como nós tínhamos aquela multiplicação, nós fizemos 8.000 vezes 1,05 ao quadrado.
Que isso, se pegarmos na calculadora, vamos ver que é igual a 8.820. Então, vocês estão vendo que bateu. Tá igual do exemplo da letra A e da letra B. E no final de 3 anos, vamos multiplicar esse nosso montante, essa nossa fórmula, novamente por 1,05. E 1,05 multiplicado por 1,05 é 1,05 quadrado. E 1,05 ao quadrado vezes 1,05, multiplicação de bases iguais, somamos expoentes. Nesse caso, será 3. Então, ficaremos com 1,05 ao cubo, que, fazendo a conta, é igual a 9.261 dólares. Vocês estão vendo que a nossa fórmula está com a cara igual. Segundo ano, terceiro ano, a única coisa que mudou foi o expoente. E esse nosso expoente, podemos ver que é igual à quantidade de anos. No segundo ano, nosso expoente é 2. No terceiro ano, nosso expoente é 3. Então, no final de T anos, o nosso expoente vai ser T. E essa é a nossa fórmula. Com um montante inicial de 8.000 e uma taxa de juros de 5%, nós usaremos essa fórmula. Agora temos uma tabela. Essa tabela abaixo apresenta uma síntese dos dados para os 2 métodos de cálculo de juros que consideramos nos últimos 2 exemplos. Usando os mesmos dados dos últimos 2 exemplos. Com um montante inicial de 8.000 dólares e uma taxa de juros de 5%, fizemos uma tabela com os 3 anos. No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Comparando os juros simples com os juros compostos. E aqui nós temos essa primeira parte em que eu estou circulando, contém os dados calculados com juros simples, e essa segunda parte conterá os dados calculados com juros compostos. Então vamos aqui começar a ver as diferenças. Quantia inicial igual dos dois. Com juros simples, no primeiro ano, teremos juros de 400 dólares. E o nosso montante será de 8.400 dólares. No juro composto, no primeiro ano, os juros serão iguais, serão de 400 dólares e o montante também é igual. No segundo ano, em juros simples, os juros não mudam, serão de 400 dólares também. E o total será de 8.800 dólares. Já nos juros compostos, os juros vão mudar. Agora serão 420 dólares. E o nosso montante será igual a 8.820. No terceiro ano, em juros simples, não muda. A nossa quantidade de juros será igual, será de 400 dólares. E o montante de 9.200 dólares. Já em juros compostos, novamente, nossos juros mudou. Agora serão de 441 dólares. E o nosso montante de 9.261. Agora vocês me perguntam, Mateus, a diferença é pouca, Mateus.
Bom, isso acontece porque estamos comparando em um período pequeno de tempo. Estamos comparando aqui em 3 anos. Mas quando aumentarmos esse período de anos, a diferença será muito maior. Eu vou mostrar agora um gráfico para vocês, usando os mesmos dados, montante inicial e taxa de juros. Vamos comparar agora o gráfico com juros simples e juros compostos, comparando um ao outro com 10 anos e outro com 30. E veremos a diferença entre os dois. Aqui nós temos a nossa linha azul, é a linha de juros simples, e a nossa linha vermelha é a de juros compostos. Em 10 anos, em 3 anos nós podemos ver aqui que a diferença é muito pouca. Nós podemos ver aqui que a diferença é muito pouca. As linhas estão quase juntas. Vamos que dar um zoom para ver melhor. Aqui nós vemos. As duas linhas do gráfico estão quase juntas. Entretanto, ao aumentarmos os anos, essa diferença vai aumentando, como vocês podem ver. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. No final de 10 anos, juros simples, eu terei um pouco a mais de 11.820. Eu terei um pouco a mais de 11.820 no final de 10 anos. E isso com juros simples. Com juros compostos, eu terei 13.031. Já vemos uma boa diferença. Já temos aqui uma diferença de mais de R$1.000. Aí você vê, mas Mateus, em 10 anos a diferença ainda continua. Ainda não é tão surpreendente. Tá certo? Vamos ver com 30 anos. E agora com 30 anos, vocês veem o quanto essa diferença se torna absurda. Em 10 anos a diferença é de 1.000 e alguma coisa reais. De 1.000 e pouco. Com 30 anos a diferença é enorme. Com 30 anos, o nosso gráfico de juros compostos, nós teremos aproximadamente uns $20.000. Com 30 anos teremos aproximadamente uns $20.000. E já os meus juros compostos, nós teremos $34.576. Então, vocês viram que a diferença ficou absurda com o aumentar do tempo. Com 3 anos, a diferença era minúscula, muito pouco. Com 10 anos, tivemos a diferença de R$1.000, 1.000 e pouco. Com 30 anos, a nossa diferença ficou algo em torno de uns R$14.000 de diferença. Pois em juros simples nós teríamos aproximadamente uns 20.000. Em juros compostos temos 34.576. Ou seja, com o decorrer de 30 anos, vimos o quanto o poder dos juros compostos, pois num decorrer muito grande de tempo, ele pode sim gerar grandes riquezas. Pois saímos de 20.000 nos juros simples para 34.000. Quanto maior for um período de tempo, maior essa diferença vai se acentuar. Afinal, os juros compostos se comportam
como crescimento exponencial, assim crescendo de forma muito rápida. Para generalizar o exemplo acima, podemos substituir os nossos $8.000 usados acima por uma quantia inicial qualquer, que vamos chamar de P. Além disso, podemos substituir os juros anuais de 5% por uma taxa anual de juros qualquer, expressa em R. Só que ela vai ser expressa como um número e não com uma porcentagem. Novamente, que nem aquele do juro simples. Se tem um juro de 5%, então para ter sua forma decimal, sua forma em número, eu vou dividir 5 por 100. 5 dividido por 100 é 0,05. Vamos supor outra taxa. Se eu tiver 8% de juros, eu tenho 8, divido por 100, terei 0,08. Esse será o nosso valor de R. E a cada ano, o montante da conta bancária aumenta por um fator 1 mais R. Que nós tínhamos visto. Que no exemplar tinha dado 1,05. 0,05 era nosso R, mais 1 ficou 1,05. Assim, ao final do primeiro ano, a quantia inicial P aumentará por P vezes 1 mais R. Já tínhamos visto isso. Ao final de 2 anos, ela terá aumentado para P vezes 1 mais R elevado ao quadrado. E ao final de 3 anos, ela terá aumentado 1 mais 1, 1 vezes 1 mais R elevado ao cubo. Como vocês podem ver, o que está alterando aqui é justamente o nosso expoente. E ele está acompanhando o ano. No ano 1, nosso expoente é 1. Pois quando não aparece expoente, subentendemos que o expoente é 1. No final de 2 anos, o nosso expoente é 2. No final de 3 anos, o nosso expoente é 3. E generalizando para T anos, nosso expoente será T. E é justamente como nós temos na definição. Se os juros compostos forem pagos uma vez por ano, vamos atentar nisso aqui. Se eles forem pagos uma vez por ano, há uma taxa de juros anual R, então após T anos, para uma quantia inicial P, aumenta para P vezes 1 mais R elevado a T. Aí você me pergunta, Mateus, por que você se atentou, diz para nós se atentar a essa frase, uma vez por ano? Pois essa nossa fórmula só serve para juros que são pagos uma vez por ano, apenas. Se forem pagos juros mais de uma vez por ano, já não será essa fórmula. Teremos que usar outras, que nós vamos ver no decorrer da aula também, não se preocupem. Sim, e vamos mostrar aqui também a diferença. Vamos comparar um pouco a semelhança das formas de juro simples e juro composto. Essa é a nossa fórmula de juro composto. Vamos voltar aqui uns slides e mostrar a nossa forma de juro simples. As duas fórmulas são bem semelhantes, possuindo apenas algumas diferenças entre elas, é claro. Pronto, temos aqui. A nossa fórmula de juros simples, nós temos P, que multiplica 1 mais RT. E na nossa forma de juros compostos, nós temos P, que multiplica 1 mais R, e o nosso T fica no expoente. O nosso T fica aqui.
Então a diferença é apenas essa. O nosso t que estava multiplicando dentro do parêntese está aqui fora como expoente da nossa fórmula de juros composto. Então essa é a diferença que nós temos entre as duas funções. E nós vemos que pela segunda fórmula, a nossa expressão P, entre parênteses agora, 1 mais R elevado a T, ela tem um crescimento exponencial, como a função de T. Justamente podemos perceber esse crescimento exponencial no gráfico, que comparamos os juros simples com os juros compostos. Como funções com crescimento exponencial crescem rapidamente, os juros compostos podem levar a grandes quantias de dinheiro após longos intervalos de tempo, que foi justamente o que vimos na comparação desses dois gráficos. Vimos que um período grande de tempo, o juro composto leva a uma quantia de dinheiro muito maior do que o nosso juro simples. Vamos aqui para um exemplo de juro composto. Em 1626, colonizadores holandeses supostamente compraram a ilha de Manhattan dos nativos americanos por $24. Para determinar se foi ou não uma barganha, considera um ganho de 7% ao ano, que é uma taxa bem razoável para o investimento imobiliário, sobre os $24, que serão pagos de maneira composta uma vez por ano a partir de 1626. Serão pagos de maneira composta e serão uma vez por ano, ou seja, será a nossa fórmula de juro composto, uma vez por ano, essa fórmula que vimos no slide anterior. Usaremos essa fórmula. E agora está perguntando, quanto valeria esse investimento em 2012? Nós já temos todos os dados que precisamos praticamente. Precisamos apenas calcular T. Nós já temos a nossa taxa de juros anual. Temos o nosso montante inicial, então vamos calcular T. Como a pergunta foi quanto valeria em 2012? Então temos 2012 menos 1626, que foi o ano da suposta compra. Teremos que nosso T será igual a 386. A fórmula acima mostra uma quantia inicial de $24, ganhando 7% ao ano, composto e pago uma vez por ano. Já temos todos os dados. Vamos apenas substituir na fórmula. Sabemos já que 7% é 7 dividido por 100. É 7 dividido por 100. Que isso dá igual a 0,07. Botando na fórmula, temos 24, que é o nosso montante inicial, 1 mais 0,07, a nossa taxa de juros anuais. Tudo isso é elevado a um T, que o nosso T é igual a 386. Somando 1 mais 0,07, e vamos usar aqui uma calculadora, pois é um número extremamente grande para nós calcular de cabeça. Pois vamos obter um valor, usando a calculadora, maior que 5 trilhões de dólares. Um valor extremamente grande. Então, vocês viram que de R$24, por ser um período extremamente grande, como 386 anos, o valor de $24 transformou em 5 trilhões de dólares. Aí vocês podem ver o poder dos juros compostos. Como que por um período grande ele pode aumentar extremamente.
a sua quantia inicial, P. Pois como tivemos um período extremamente grande, transformou 24 dólares, um número até que pequeno, em 5 trilhões. O que é mais que o valor da avaliação atual de Manhattan inteira. Para quem não sabe, em Manhattan temos pontos de referência muito conhecidos, como o Times Square, o Empire State Building, a Wall Street e também temos a sede das Nações Unidas. Os juros compostos são frequentemente pagos mais de uma vez por ano. Isso mesmo, por exemplo, em contas bancárias. Geralmente eles pagam mais de uma vez por ano. Geralmente eles pagam mensalmente. Mas também temos formas que pagam trimestralmente, semestralmente. Então, no nosso novo exemplo, os juros compostos serão pagos 2 vezes por ano, ou seja, serão pagos semestralmente, em vez de apenas uma vez. Isso significa que em vez de pagar 5% de juros ao final de cada ano, os juros virão em 2 pagamentos de 2,5% por ano. Com o pagamento de 2,5% de juros efetuado no final de cada 6 meses. Ou seja, em 6 meses teremos o pagamento de 2,5% de juros e depois de 6 meses de novo, no final do ano, teremos mais 2,5% de juros. Exemplo. Suponha que você deposite novamente a nossa quantia aqui, que já vimos em todos os exemplos, de 8 mil dólares, em uma conta bancária que pagará 5% de juros anuais, compostos 2 vezes por ano. Quanto você terá no final de um ano? Vamos para as contas. Como 2,5% de 8 mil dólares é igual a 200 dólares, serão depositados 200 dólares no final do primeiro 6 meses na conta bancária. A conta bancária terá então um valor de 8.200 dólares. E isso no final de 6 meses. No final dos outros 6 meses, em outras palavras, no final do primeiro ano, serão pagos mais 2,5% de juros. Só que agora sobre 8.200 dólares. Não é sobre 8 mil, porque agora o que nós temos na conta são 8.200 dólares. Como 2,5% de 8.200 dólares é igual a 205, na conta bancária terá 8.405 dólares no final do primeiro ano. E o que nós podemos ver aqui? Se vocês prestarem atenção, 8.405 dólares no final do primeiro ano é mais do que o primeiro ano de juros compostos, pagos uma vez por ano, e também juros simples, pagos uma vez por ano. Vocês podem prestar atenção? Prestar atenção? É maior, é um pouco maior, pois eram 8.400 nos outros exemplos, mas aqui é 8.405. E lembrando, por causa do comportamento de juros compostos, isso aqui pode parecer uma diferença pequena, mas em um grande período de tempo, essa diferença vai se acentuar. E se atentem a um fato também, que o fato de pagar a taxa de juros 2,5% ao ano fez com que tivesse um montante maior no primeiro ano do que quando era em vez de 5%. Porque muitos alunos, por verem, mas é 2,5%, mesmo que seja pago 2,5% 2 vezes ao ano, muitos pensam que o valor
seria até menor. Mas não. Devido ao comportamento de juros compostos, a tendência é desse valor ser maior. Em vez de compor os juros 2 vezes por ano, como no exemplo anterior, os juros poderiam ser compostos 4 vezes por ano, para juros anuais de 5%, e isso significaria que seriam pagos juros de 1,25%. Mateus, você me pergunta, por que agora é 1,25? Nós dividimos 5% dividido por 4 é 1,25. Isso ao final de cada 3 meses, já que serão 4 vezes por ano. Será trimestralmente. Também poderíamos compor os juros 12 vezes por ano, que é justamente o mais comum que vemos em contas bancárias. Com 5 dividido por 12% de juros pagos ao final de cada mês. A tabela a seguir vai mostrar o crescimento de $8.000 com juros de 5% durante 3 anos, compostos pagos uma vez, 2, 4 ou 12 vezes por ano. Assim você consegue comparar e ver a diferença maior. Aqui nós temos pago uma vez por ano com juros compostos. No final do primeiro ano teremos $8.400. No final do segundo ano teremos $8.820. No final do terceiro ano teremos $9.261. Se forem pagos 2 vezes por ano, no primeiro ano teríamos 8.405. Aumentou um pouco. Aumentou $5. No final do segundo ano, teríamos 8.831. Já aumentou $11 em comparação a pago uma vez por ano. No final do terceiro ano, foram pagos 9.278, que já aumentou novamente um pouco a mais. E se forem pagos 4 vezes ao ano? No final do primeiro ano, teríamos 4.408, $8 a mais do que no final do primeiro ano e $3 a mais do que pagos 2 vezes ao ano. No segundo ano, teríamos 8.836, que são $16 a mais do que no final do segundo ano, pagos uma vez por ano, e $5 a mais do que pagos 2 vezes ao ano no segundo ano. E no terceiro ano, teríamos 9.286. Como vocês podem ver, já aumentou de novo. $8 a mais do que quando eram pagos 2 vezes por ano. E, finalmente, quando são pagos todos os meses do ano. No final do primeiro ano, teríamos $8.409. Apenas $1 a mais do que aqui, mais $9 a mais do que pagos uma vez por ano. No segundo ano, teríamos 8.840, $20 a mais do que quando são pagos uma vez por ano. E no final do terceiro ano, teríamos 9.292, que já deu uma aumentada muito boa em comparação quando era pago uma vez por ano. E, como vocês devem se lembrar, quando comparamos juros simples com juros compostos, com o aumentar do tempo, quanto maior o período, maior era a diferença. Lembram-se disso? E aqui o raciocínio é semelhante. Quanto maior for a frequência dos pagamentos, maior será a quantia total.
pois os pagamentos de juros serão mais frequentes e haverá juros sobre os juros mais e mais vezes. Então aqui, em 3 anos, a diferença já não foi tão grande. Mas imagine se fossem com 10 anos. Ou melhor, com 30 anos. E melhor, imagine essa diferença, porque já vai ser uma diferença grande se compararmos com os juros compostos, pagos uma vez por ano, do que com juros compostos pagos 12 vezes por ano. Em 30 anos já será uma diferença grande. Agora imaginem essa diferença se comparada com juros simples. Vai ser uma diferença absurda. Já foi uma diferença absurda comparando juros simples com juros compostos, pago apenas uma vez por ano. Foi 14, 15 mil reais. 15 mil dólares, perdão. E se compararmos essa diferença de juros simples com juros compostos pagos 12 vezes por ano, essa diferença com certeza, sem sombra de dúvidas, será muito maior do que a diferença que vimos no gráfico anterior. Só tentando também aqui, sobre essa nossa tabela, esse crescimento de 8 mil dólares a juros de 5%, ele foi arredondado para o dólar mais próximo. Muitos números aqui não eram fechados, ficavam em centos de dólar, então arredondamos para o número mais próximo. E para determinar uma fórmula que descreva como cresce o dinheiro quando pagos juros compostos mais de uma vez por ano, considere uma conta bancária com taxa de juros anual R, lembrando que essa taxa de juros anual R é expressa em número e não em porcentagem, ou seja, se derem 5%, vamos dividir 5 por 100 e assim teremos o número decimal. Pagos de uma forma composta 2 vezes por ano. Assim, a cada 6 meses, a quantia na conta bancária vai crescer por um fator R sobre 2. 1 mais R sobre 2. Mateus, por que tem esse R sobre 2, Mateus? Vocês lembram que quando vimos o exemplo lá de 5% pago 2 vezes por ano, nós dividimos a nossa taxa anual de juros de 5% por 2. Ela ficou 2,5%. Ou seja, né? Dependendo da quantidade de vezes que vamos pagar por ano, nós temos que dividir a nossa taxa de juros anual, pois eles dão a taxa de juros anual, já diz no nome. Eles não estão dando a taxa de juros que são pagos semestralmente, e sim a taxa de juros que vão ser pagos no ano. Ou seja, se forem pagos 2 vezes por ano, vamos ter que dividir essa nossa taxa de juros anual por 2. E justamente o que aconteceu aqui. Vamos supor, arquitando esse raciocínio, se forem ser pagos 4 vezes por ano, vamos ter que dividir a nossa taxa de juros por 4. Se forem por 12 anos, ou 12 vezes por ano, perdão, teremos que dividir a nossa taxa de juros anual, R, por 12. E assim por diante. Continuando. Após T anos, isso acontecerá 2 vezes T. Claro, pois nesse nosso exemplo que nós estamos falando, está sendo pago 2 vezes por ano. Lembrando. Ou seja, em um ano T, vão ser pagos 2 vezes. Por isso que após T anos, isso acontece 2T vezes. Portanto, em T anos, a quantidade inicial P será crescido por P, que é a nossa quantia inicial, 1 mais R sobre 2, porque são pagos 2 vezes por ano, elevado a 2T. E esse 2 justamente porque são pagos 2 vezes em um ano só. E daqui, né, conseguimos formular
muito fácil a nossa fórmula geral para juros compostos pagos N vezes por ano. De modo geral, suponham que a taxa de juros anual R é paga de maneira composta N vezes por ano. Assim, N vezes por ano, a quantia na conta bancária cresce por um fator 1 mais R sobre N. Se eles forem pagos 12 vezes por ano, o nosso N será 12, então será 1 mais R sobre 12. E após T anos, isso terá corrido N vezes T vezes. Ou seja, se o nosso N fosse 12, seria 12 vezes T. Levando ao seguinte resultado. Juros compostos pagos N vezes por ano. Se os juros forem pagos de forma composta N vezes por ano a uma taxa de juros anual R, após T anos, a quantia inicial P terá crescido para P vezes 1 mais R sobre N elevado a N sobre T. E se a taxa de juros R e o número N de vezes do pagamento de juros compostos por ano forem fixos, então esta é uma função com crescimento exponencial. Agora, vamos por um exemplo. Considere uma conta bancária que inicie novamente, como exemplo, tudinho, estão sendo $8.000 e que receba 5% de juros anuais, composto 12 vezes por ano. Quanto haverá na conta bancária após 3 anos? Acabei dando spoiler já da solução para vocês. Vamos supor que vocês não viram nada. P será $8.000, pois é a nossa quantia inicial. A nossa taxa de juros anuais R será 5%, que, deixando em forma decimal, 5 dividido por 100 é igual a 0,05. E o nosso N será 12, pois é a quantidade de vezes que serão pagos por ano. E aqui a pergunta pede: quanto haverá na conta bancária após 3 anos? Lembram que o nosso T é a nossa quantidade de anos, então aqui será o nosso T. Vamos para a solução, que infelizmente eu deixei vocês descobrirem antes, né? Substituindo o nosso R, que é igual a 0,05. Novamente, 5 dividido por 100 dará a nossa taxa em número decimal. A N, que é a nossa quantidade de vezes paga por ano, que no caso do exemplo é 12. T, que é a nossa quantidade de anos, que aqui no caso é 3. E o nosso P, que é igual a 8.000. Substituindo na fórmula que vimos no slide anterior, vemos que após 3 anos o montante da conta bancária será de essa conta aqui. Nós apenas substituímos o valor que tínhamos, as nossas variáveis que tínhamos aqui. Tem um R, nós tínhamos um N, nós tínhamos o T e tínhamos o P. Não precisamos descobrir nada. Apenas jogamos na fórmula. Então, jogando na fórmula, teremos $8.000 vezes 1 mais 0,05 sobre 12, elevado a 12, que é o nosso N, vezes 3, que é a nossa quantidade de anos. Usando a calculadora, vamos chegar a um valor de aproximadamente $9.292. E assim terminando nossa aula de hoje. Nós usamos o livro de Axler, pré-cálculo, preparação para o cálculo, segunda edição de 2016. Muito obrigado e até a próxima.